Olá, muito boa noite no ar para você, direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. Mais um Frente a Frente. Desta vez o nosso entrevistado é o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Beto Mansur hoje assistiu lá na Câmara os petistas marchando para o Supremo Tribunal Federal para pedir à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que ponha em votação a prisão em segunda instância. Os petistas não querem partir direto para a discussão do HC, eles querem o habeas corpus, e querem que discuta se vale ou não a prisão em segunda instância, se isso é constitucional ou não. Até agora, a ministra tem resistido, apesar de apelos de próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, para que esse tema volte à pauta. Mas nós não ficamos só por aí, né, Zé Maria? Ainda tivemos as votações na Câmara, que estão ali num ritmo quente na área de segurança pública. É, a política em ritmo alucinado. Pois é, o presidente Michel Temer hoje abriu ali a possibilidade de voltar a discutir a reforma da Previdência deste ano, né? Mas já foi avisado aqui pelos líderes governistas de que é difícil votar a reforma da Previdência e também aquela chamada pauta econômica do Congresso Nacional. O Congresso está votando projetos na área de segurança pública. Aprovou ali a flexibilização da Voz do Brasil, que agora pode mudar de horário, né? Em vez daquele tradicional em Brasília, 19 horas, pode ser até às 22 horas. O deputado Beto Mansur, o nosso convidado hoje aqui no Frente a Frente, é um parlamentar experiente. Tem 5 mandatos parlamentares, foi vereador e prefeito de Santos, portanto conhece as várias faces da política. Deputado Beto Mansur, muito boa noite, obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente, mas é um momento, há muito tempo está tenso, mas agora chega num momento ali de quase confronto, né, entre Palácio e Supremo Tribunal Federal. Primeiro cumprimentar a Denise, a você, Zé Maria, a todos os nossos telespectadores. E esse confronto, na minha visão, é muito ruim. A gente está na vida pública há muito tempo e eu sinto o seguinte, que o Supremo, ele sempre foi um órgão muito moderador, na minha visão. Lógico que você tem o Executivo e a gente viu algumas turbulências ao longo dessa história toda, desde a época do regime militar, depois da redemocratização do país, e os momentos hoje que a gente tem plena democracia, e por um outro lado você tem o Congresso Nacional, que também teve períodos tumultuados, mas o Supremo, ele sempre foi diria para você, um porto, vamos dizer assim, seguro com relação à institucionalidade. E fora dos debates políticos. Fora do debate político. Ele sempre foi um órgão muito, muito moderador. Eles perderam essa... Eu sinto que sim. Eu acho que o Supremo, ele acabou se politizando muito. Você acaba vendo hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, uma disputa, diria para você, não diria disputa entre os ministros, mas uma divisão entre os ministros muito, muito forte. Tanto que tem muito jurista, tem muita gente que trabalha no Supremo, chama muitas vezes o primeiro grupo, né? Primeira turma que discute muitas vezes determinadas ações, e a segunda turma, uma é o céu, outra é o inferno. Então, Câmara de Execução. Isso. Então, você tem uma divisão, na verdade, que, na minha visão, isso não é bom. Agora, eu sinto que a gente precisa ter uma instituição como o Supremo, logicamente, legislando em cima da Constituição e fazendo a Constituição ser respeitada. Interpretando a Constituição, né? Tem que interpretar. Mas não legislando, né? Está fugindo um pouco, na minha visão. Agora, o que a gente percebe, nós tivemos essa semana, o ministro Marum foi muito incisivo ao criticar o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, por causa da decisão dele em relação ao indulto do presidente Michel Temer. Ele modificou um decreto presidencial, praticamente, né? Como é que o Palácio e a base do governo, o senhor que é vice-líder do governo, como é que vocês vão lidar com isso, com esse confronto
aí no Supremo Tribunal Federal? Eu diria para você que não adianta nós confrontarmos, respeito o ministro Marum no que disse, etc., mas não concordo. Eu acho que não dá para você entrar num confronto contra o ministro do Supremo, eventualmente dizer que ele deve receber impeachment do Senado e etc. Eu acho que a gente não chega absolutamente a nenhuma conclusão. Ele não falou ali em nome do governo? Não, ele fez um comentário, eu não visualizo isso na cabeça do presidente Michel Temer, de maneira nenhuma. É importante eu acredito até que o ministro Marum falou por ele, não é em nome do governo. Eu diria para você que a gente, na minha opinião, eu não sou advogado, sou engenheiro, mas eu acho que o ministro, ele não pode legislar sobre determinadas ações de um presidente da República. Se você pegar o caso, por exemplo, voltando um pouquinho no caso da Cristiane Brasil, não estou aqui eu defendendo o nome da Cristiane Brasil, até tenho boa relação com a Cristiane, etc. Não estou discutindo a escolha. Eu estou discutindo é que um juiz de primeira instância, lá do Rio de Janeiro, uma ação do presidente da acabou tomando uma posição e deu uma liminar suspendendo uma escolha do presidente da República para o ministério. Então, e o Supremo acolheu. Sim, mas isso é uma coisa que o próprio presidente Michel Temer, às vezes ele é aconselhado a, olha, coloca ela para assumir e vamos confrontar. O presidente Michel Temer, ele, como é um constitucionalista, respeita as decisões, então ele tem muita calma. O que ele vai fazer neste caso do indulto? Ele vai, logicamente, recorrer ao Pleno do Supremo para que o Pleno do Supremo tome uma decisão com relação a uma decisão monocrática do ministro Barroso. Essa coisa da confrontação não é boa para ninguém, para executivo, para legislativo e muito menos para uma instituição como o judiciário. Agora, líder, a situação é a seguinte, em política, né, e nós estamos falando de política, não existe vácuo, né, não existe nenhuma maneira de colocar um espaço sem ocupação. E o Supremo está ocupando lugares que o Congresso não está fazendo. O Congresso não tem regulamentado a Constituição como deveria e, por outro lado, também está fragilizado, quer dizer, um crescimento natural da justiça. Mas eu acho que todos nós, nas nossas instituições, até porque vivemos num país democrático, nós temos os nossos limites. O Executivo tem lá os seus limites e tem as suas funções. Legislativo, mesma coisa, e o Judiciário, na minha visão, ele tem esse poder moderador e tem que interpretar a própria legislação. No caso do Supremo, interpretar o que diz a Constituição, não produzir alguma coisa que não está escrita na Constituição. Por que está se gerando esta polêmica toda com relação à prisão em segunda instância? Porque está escrito na Constituição que você deve recorrer, que você pode recorrer até a última instância para eventualmente você ser preso. Isso é o que diz a Constituição. Não dá para ficar interpretando. Por isso, desta polêmica toda. Agora, vamos mudar a Constituição para a gente dizer que o cidadão, se for julgado na segunda instância, ele deve começar a cumprir a sua pena? Vamos mudar a Constituição. Mas o que hoje, na minha visão simplista de engenheiro, que lê muito friamente a Constituição, você pode recorrer até a última instância. Não concordo com isso. Eu acho até que essas coisas prejudicaram muito e deram abertura para a impunidade, para demora nas decisões, etc. Você acha que Lula deve ser preso imediatamente? Não entendi. Você acha que Lula deve ser preso imediatamente, depois lá da conclusão do julgamento? Houve uma conclusão deste julgamento que pode eventualmente ser revisto pelo Supremo. Mas hoje o Supremo já entendeu e tomou essa decisão de que quem for condenado em segunda instância deve ir para a cadeia. Como tem muitas pessoas hoje que já foram condenadas em segunda instância que estão presos.
Então, o Lula, hoje, se não houver nenhuma mudança, ele deve ser preso porque já foi julgado em segunda instância e deve cumprir aquilo que o próprio Tribunal Regional Federal lá de Curitiba, da quarta instância, decidiu. E por isso deste movimento, para que se coloque na pauta essa discussão sobre poder ou não ser preso em segunda instância. Pois é, e hoje a defesa do ex-presidente Lula protocolou um novo pedido, pedindo para que o Tribunal Regional Federal, Quarta Região, aguarde exatamente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal para, depois de então, decretar a prisão do ex-presidente Lula, que está condenado na segunda instância. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui com o deputado Beto Mansur.